Era uma vez, na pacata cidade italiana de Colodi, um bondoso carpinteiro chamado Geppetto. Solitário e sonhador, Geppetto desejava ter um filho. Um dia, ele esculpiu uma marionete de madeira tão realista que parecia viva. "Vou chamá-lo de Pinóquio", disse Geppetto, admirando sua criação. Numa noite mágica, a fada azul visitou a oficina de Geppetto e, vendo seu desejo puro, tocou a marionete com sua varinha. "Desperte, Pinóquio. Que teu coração seja puro e verdadeiro." E assim, Pinóquio ganhou vida. Geppetto ficou maravilhado e prometeu cuidar dele como um verdadeiro filho. Mas ser um menino de madeira não era fácil. Pinóquio tinha um espírito curioso e uma tendência a se meter em encrencas. A fada azul, preocupada, designou um grilo falante chamado Grilo Falante para ser sua consciência. "Escute sempre o grilo falante, Pinóquio, e ele te guiará pelo caminho certo." No dia seguinte, Geppetto mandou Pinóquio para a escola. No caminho, o menino de madeira encontrou João Honesto e Gideão, dois malandros que o convenceram a ir para o teatro de fantoches de Stromboli, prometendo riqueza e fama. Encantado pela ideia, Pinóquio foi com eles, ignorando os avisos do grilo falante. No teatro, Pinóquio se tornou uma estrela instantânea, mas Stromboli, o dono ganancioso, o trancou em uma gaiola, planejando usá-lo eternamente como atração. Desesperado, Pinóquio chorou e chamou pela fada azul. Em resposta ao seu apelo sincero, ela apareceu e libertou-o, mas avisou: "Sempre que mentires, teu nariz crescerá." Pinóquio prometeu ser bom, mas a tentação logo o encontrou novamente. Conheceu Lampvik, um menino travesso que o levou para a Ilha dos Prazeres, onde meninos poderiam se divertir sem regras. Lá, Pinóquio e outros meninos cometeram várias travessuras, mas aos poucos começaram a se transformar em burros como punição por sua má conduta. Quando percebeu, Pinóquio fugiu desesperadamente da ilha, com seu nariz crescendo cada vez que mentia sobre onde havia estado. Retornando à oficina, Pinóquio descobriu que Geppetto, na tentativa de encontrá-lo, havia sido engolido por uma gigantesca baleia chamada Monstro. Determinado a salvar seu pai, Pinóquio se jogou no mar e foi engolido pela mesma baleia. Dentro do ventre da criatura, encontrou Geppetto e, juntos, arquitetaram um plano de fuga. Pinóquio provocou a baleia com fumaça, forçando-a a espirrar e libertando-os. De volta à terra firme, Geppetto estava exausto e desmaiado. Pinóquio, com lágrimas sinceras, pediu à fada azul que salvasse seu pai. Reconhecendo a bravura e a transformação no coração do menino de madeira, a fada azul concedeu-lhe vida verdadeira, transformando-o em um menino de carne e osso. Pinóquio e Geppetto viveram felizes, até ficarem velhinhos e sempre lembrando que honestidade, coragem e amor são as verdadeiras magias que tornam a vida maravilhosa.